Já parou para pensar se um direito, que sempre foi considerado inegociável, pudesse, de repente, ter um preço? Pois é, vamos mergulhar numa decisão judicial que está, literalmente, redesenhando as fronteiras da lei trabalhista aqui no Brasil. E tudo começa com esse número aí na tela: R$ 321 mil. Pode parecer só um valor, né? Mas, na verdade, ele carrega o peso de uma mudança. E que mudança, hein? Foi exatamente esse o valor que uma advogada grávida aceitou para encerrar seu contrato de trabalho. O detalhe mais importante? Ela abriu mão da sua estabilidade no emprego. Sim, aquele direito que por décadas foi visto como sagrado, irrenunciável. A grande pergunta é: como isso foi possível? Bom, para entender essa história, a gente precisa olhar de perto os detalhes desse acordo, que, olha, desafiou um bocado as regras que a gente conhecia. Vamos lá. O caso é o seguinte. De um lado, uma advogada grávida, do outro, a gigante Whirlpool. As duas partes fizeram um acordo direto para rescindir o contrato por aqueles R$ 321 mil. Mas o ponto-chave, a virada da história toda, foi a cláusula em que ela concordava em abrir mão da sua estabilidade. E foi justamente isso que fez o caso explodir e parar lá no Tribunal Superior do Trabalho. Certo, então a gente precisa entender o porquê. Por que um acordo que parece ser privado entre duas partes acabou virando um debate jurídico desse tamanho? Pois é, a primeira reação dos tribunais foi barrar o acordo. Na cabeça dos juízes, a lógica parecia bem clara. Mas qual era exatamente o fundamento legal para criar essa barreira? Onde é que estava escrito que não podia? A resposta está aqui, ó, no famoso artigo 500 da CLT. A regra tradicional era muito clara. Se o empregado com estabilidade quisesse pedir demissão ao sindicato, tinha que estar junto, dando assistência. Era uma regra de proteção, uma salvaguarda. E é aqui que o conflito fica bem nítido. De um lado, a gente tem a autonomia da advogada, a liberdade dela de negociar o que achava melhor para si. Do outro está toda a estrutura protetora da CLT, a regra antiga, que dizia: não, peraí, preciso do sindicato para validar isso, tratando a estabilidade como um direito quase coletivo. E no começo, quem ganhou essa briga foi a tradição. Tanto o juiz da primeira instância quanto o Tribunal Regional do Trabalho foram na mesma linha. Eles mantiveram essa visão de proteção e simplesmente anularam o acordo. O recado foi claro: sem o carimbo do sindicato, não vale. Só que aconteceu uma reviravolta. Uma grande mudança na lei, lá em 2017, criou uma nova figura de empregado. E isso, olha, alterou completamente o cenário. E o mais curioso é que a chave para resolver esse impasse todo veio da própria lei. O caminho foi aberto por uma das maiores mudanças que a gente já viu na legislação, a Reforma Trabalhista de 2017. Essa reforma trouxe uma figura nova, o chamado empregado hipersuficiente. A ideia por trás desse nome é que a lei passou a entender que certos trabalhadores têm qualificação e poder de barganha suficientes para negociar seus contratos diretamente com o empregador, sabe? De igual para igual. E a lei não deixou isso em aberto, não. Ela é bem específica sobre quem pode ser considerado hipersuficiente. São 2 critérios, bem diretos. Primeiro, ter diploma de nível superior. E segundo, o salário mensal precisa ser igual ou maior que 2 vezes o teto da Previdência. Cumprir os 2, entra na categoria. E tá aqui o texto da lei que mudou tudo, o parágrafo único do artigo 444 da CLT. O que ele diz, em resumo, é o seguinte: a negociação feita por esse tipo de empregado tem a mesma força que uma convenção coletiva. É, na prática, a lei consagrando autonomia à liberdade de escolha para essa categoria de profissional. Ok. Com essa nova carta na manga, esse novo conceito legal, o caso finalmente chegou na última instância, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST. E a decisão da maioria dos ministros no TST foi, assim, cirúrgica. Primeiro, olharam os fatos. A advogada tinha diploma e ganhava um salário de R$ 18 mil, bem acima do teto, ou seja, se encaixava perfeitamente nos critérios de hipersuficiente. A partir daí, a autonomia dela para negociar tinha que ser reconhecida. O tribunal também checou se havia algum sinal de fraude e não encontrou nada. Pelo contrário, concluiu que o acordo financeiro era até vantajoso para ela. O relator do caso, o ministro Agra Belmonte, usou uma expressão que resume tudo. Ele disse que ela era uma alta empregada, ou seja, ela não tinha aquela vulnerabilidade típica do trabalhador comum que a lei antiga, lá no artigo 500, foi criada para proteger. A lógica foi: essa proteção não se aplica da mesma forma aqui. Então, o que a gente vê aqui é muito mais do que a solução de um único caso.
Essa decisão joga uma luz sobre uma mudança fundamental no equilíbrio de forças entre a autonomia do trabalhador de um lado e a proteção da lei do outro. Essa tabela aqui resume as 3 visões do caso de forma perfeita. Lá na base, na primeira instância, a visão foi: assistência sindical é obrigatória, o direito é irrenunciável, então o acordo é nulo. Ponto final. Já a maioria do TST, focando na hipersuficiência, pensou diferente. Se ela é hipersuficiente, o sindicato é dispensável e o acordo é válido. Mas olha que interessante. Teve um voto contrário que trouxe outro argumento. A proteção não é só da mãe, é da criança também. E por isso, o sindicato seria indispensável. No fim das contas, o que fica de mais importante é que esse caso solidifica uma realidade jurídica nova para um grupo bem específico de profissionais. Ele basicamente bate o martelo e confirma: para o empregado hipersuficiente, a autonomia individual para negociar prevalece sobre aquelas regras de proteção mais antigas. E tudo isso leva a uma grande questão para a gente pensar. Dar mais autonomia para certos trabalhadores é um avanço, um reconhecimento da capacidade deles? Ou será que isso abre uma porta para novos riscos, mesmo para quem é altamente qualificado? Fica a reflexão, porque essa discussão com certeza está só começando.